Então, gente, estamos aqui no nosso café executivo de hoje e eu vou conversar com Alexandre Melo, que é diretor de cinema, e a gente vai conversar sobre isso. Obrigada, Alexandre, por estar aqui conosco. Eu queria começar perguntando o que é a carreira de um diretor de cinema? Porque aqui, para a nossa realidade, isso é muito novo, muito inusitado. O que faz um diretor de cinema? Como se preparar para ser um diretor de cinema? Bom, o tradicional num local como os Estados Unidos ou até São Paulo, Rio de Janeiro, é você fazer o curso de cinema, né? O curso de cinema em que você vai, na verdade, ninguém começa como diretor. A grande verdade é essa. Mesmo você fazendo um curso, você vai ter que fazer muita especialização. O cinema é uma arte conjunta, é uma coisa que não se faz sozinho. Mesmo numa pequena produção, como a nossa que a gente teve aqui, você tem 100 pessoas envolvidas. Você tem 69 pessoas no set de gravação. Então o cinema tem uma hierarquia muito parecida com a de uma empresa, certo? Ele é top-down, literalmente, embora haja participação. Ele é focado em planejamento, certo? O planejamento é a estrutura mais definidora do cinema. Você prepara muito, se prepara muito, roteiriza muito, você define muito bem a sua missão, fazendo um paralelo com a administração da empresa, qual é a missão do filme que você quer atingir, qual é o público-alvo que você quer atingir, certo? Qual é a distribuição, quer dizer, os conceitos de marketing se aplicam perfeitamente ao cinema. Então, o caminho tradicional do diretor de cinema de hoje é esse. Agora, o caminho do cinema mundial que aconteceu, a maioria dos diretores de cinema não são formados em cinema. Eu me enquadro perfeitamente nisso, porque publicitário, tendo uma agência de publicidade, no Piauí isso é uma coisa... É uma particularidade do nosso mercado. Que dá uma experiência muito grande. Tendo uma produtora também, que aqui você acaba tendo as duas coisas. Num mercado mais desenvolvido, ou você tem agência, ou você tem produtora. Agora, essa transição para o cinema nossa ocorreu há 5 anos, né? Eu comecei a viajar para os Estados Unidos, resolvi fazer um curso tradicional. Infelizmente, tive que interromper no meio devido à característica do trabalho. Mas a gente começou com esse projeto. Nós contratamos um consultor, uma consultoria de fora, de Recife, que é um mercado já em que o cinema já aconteceu, né? Já existe um mercado tradicional de cinema pernambucano, com as características regionais dele, mas que é um cinema reconhecido nacionalmente. E elas nos orientaram. Eu comecei a fazer um forte investimento em 2 pilares: equipamentos de cinema, certo? Estrutura de cinema dentro da produtora e qualificação das pessoas. Então, o Quaresma, que é meu assistente de direção e colorista, teve conosco em Hollywood, sendo treinado pelo 2º diretor de fotografia do Quentin Tarantino, pelo colorista de diversos filmes lá do Quentin Tarantino, e o material que ele publicou foi reconhecido pelo site referência mundial, o nosso Color Wheel, que é como a gente chama, né, um demonstrativo do que a gente trabalha em colorização, ficou durante uma semana no top do mundo, certo? Que é uma coisa que a gente tem que perder esse preconceito de que é porque do Piauí não pode estar no mundo. Exato. Certo? A mesma coisa aconteceu com o Rufino, meu diretor de fotografia. A gente mandou ele para São Paulo, mandou para os Estados Unidos. A gente começou a qualificar o pessoal, começou a comprar equipamento. E a etapa seguinte era preparar uma equipe de elaboração de projetos, começar a inscrever e começar a criar. E o que foi? Qual foi o primeiro? Vocês têm o primeiro curta, que foi super premiado. Me fala um pouquinho dessa experiência, porque isso foi que deu grande visibilidade para vocês. E esse nome de você já está falando para a gente que vai atrelado ao Piauí, mostrando que a gente faz com qualidade, acabar com essa coisa, como você falou, de dizer que não tem essa baixa autoestima. Isso não acontece, porque aqui tem muita coisa com qualidade que por aí afora reconhecido. Claro. Esse trabalho de vocês, como é que foi? Fala um pouquinho pra gente como é que aconteceu. Pronto. A nossa primeira excursão real, que foi o primeiro curta que a gente colocou em festivais, é o 808. O nome 808 é curioso, muita gente pergunta por que 808. 808 são 8 minutos e 8 segundos, que o Elon Constantino, um artista plástico e atleta de mergulho em apneia estática do Piauí, recordista pan-americano. O recorde é dele, ele passa 8 minutos e 8 segundos sem respirar debaixo d'água. E a gente foi contar a história dele, certo? Porque o meu objetivo como diretor e parcialmente o objetivo da Frame é contar histórias inspiradoras de pessoas que viveram no Piauí, é levar as histórias do Piauí para o mundo.
Então, esse curta, nós fomos contar como foi a trajetória dele. Ele foi ser jogador de futebol no Cruzeiro, largou a família. Felizmente teve o pai que morreu muito cedo num acidente de carro. Isso influencia muito a história dele, a sensibilidade dele como artista. E como foi feito com amor, embora com poucos recursos, com a participação de... todo mundo participou de maneira colaborativa nesse filme. A Frame bancou os custos de produção do filme e as pessoas, ninguém foi remunerado. Não era um filme com objetivos comerciais. Sim. Mas o caminho do cinema hoje é você desenvolver um curta para tentar desenvolver o longa. E o caminho natural desse, o filme do Elon, o 808, está seguindo esse caminho e está sendo muito bem sucedido. Ele está selecionado em diversos festivais do Brasil, festivais tradicionais, como o Seda, como o Fest-Cine de Poços de Caldas, como o de Macaé, no Rio de Janeiro, certo? E o Festival de Brasília, quer dizer, ele tá selecionado em diversos festivais nacionais e ele ganhou, ele está selecionado em 2 festivais internacionais e ganhou um terceiro. Um festival tradicional, o Indie Gathering, que é um festival de cinema de baixo custo, de baixo recurso. Alexandre, a gente escuta muito falar que fazer cinema no Brasil é muito difícil. Para mim, isso é uma atividade bastante empreendedora. É real isso? É claro. Você imagina que, falando de maneira no piauiês, né, eu estava saindo de uma entrevista falando disso e, sem querer, uma pessoa estava lá de fora e não ouviu esse abestado aí querendo ser diretor de cinema. Né? E eu falei, às vezes eu me sinto dessa forma porque eu sou um microempresário piauiense que resolveu ser diretor de cinema. Então, o diretor de cinema tradicional, ele se preocupa simplesmente com dirigir os sets, pensar no filme. Quando você tem 2 empresas no Piauí, você ainda é a pessoa responsável por essas 2 empresas, você tem que se virar em 10, certo? E você tem que cuidar das finanças, você tem que cuidar da administração, embora tenha alguma coisa tenham pessoas responsáveis por isso que te dão suporte, mas você ainda é o responsável final. Preocupa com tudo. E aí no dia, assim, a única coisa que eu consegui com a minha estrutura é no dia em que eu vou para dentro do set efetivamente dirigir, nesses dias eu não vou poder atender telefone, responder o WhatsApp, fazer nada, porque eu estou completamente concentrado, imerso naquele filme, como eu fiz na semana passada, certo? Durante a filmagem do Luiz Clara, certo? Toda essa atividade que você fala de focar no empreendedorismo, quais foram as principais dificuldades que você percebeu de poder empreender nessa área? Empreender nessa área, é o preconceito natural, porque nós não temos um mercado conhecido e uma grande produção, nem no Brasil e muito menos no Piauí. O Rio e São Paulo dominam, eles têm 95% do mercado, tem 3% que estão distribuídos entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul e tem 1% que está no Nordeste. Nós fazemos parte do 1% do 1%. Só que a maior dificuldade é qualificar as pessoas, certo? A qualificação é que é o mais difícil. Cinema não se faz sozinho, não é uma atividade que normalmente uma produtora faça sozinha, você precisa da participação de diversas outras pessoas na coprodução e a equipe, por menor que seja, o curta é o menor formato do cinema, tem um média-metragem, o curta até 25 minutos, 30 minutos, o média entre 30 e 70 minutos, o longa-metragem acima de 70 minutos. Em equipes americanas de longa-metragem, você tem 2.000 pessoas trabalhando simultaneamente no set, mais 2.000 pessoas espalhadas pelo mundo em pós-produção, em finalização, em efeitos especiais. No Brasil, a equipe de cinema gira em torno de 200 a 500 pessoas de uma grande produção e de 100 a 200 pessoas numa média produção de baixo orçamento. Quer dizer, nós no momento estamos aqui no Piauí tentando desenvolver produções de baixo orçamento. E nacionalmente a gente está participando de grandes produções. Então, o que nós aqui piauienses que vamos vibrar para que esse sucesso possa ser mostrado pelo resto do país, para o mundo? O que a gente pode esperar? O que vem aí pela frente? Teve o primeiro curta, 2 curtas, 3 curtas que você já fez, não é isso? Isso. O que mais que... O caminho do curta é esse caminho de festivais, né? Infelizmente a gente fica extremamente ansioso, como a gente não está produzindo cinema comercial ainda. Quer dizer, a gente produziu uma coisa no ano passado, ela está participando de festivais e os frutos estão vindo agora, o 808. O Encontros e Desencontros, que foi produzido no início desse ano, começou a participar dos festivais agora, foi finalizado em abril, e começou a participar dos festivais, está recebendo os primeiros resultados positivos. Esse curta que a gente acabou de filmar, o Luiz Clara, o primeiro da gente com atores nacionais misturado com atores locais, o roteiro que é do Igor Medeiros, né, um modelo internacional reconhecido, foi estudar atuação em Londres, passou 2 anos estudando lá, volta para cá, para o Piauí, une-se a nós na equipe com essa vontade de fazer cinema.
Então, a ideia é sempre essa. O Luiz Claro é a concretização de um primeiro projeto em que nós temos o André Ramiro, que ficou conhecido, muito conhecido por Tropa de Elite 1 e 2, que hoje está em minisséries da Record, já fez 2 novelas, tal, já teve em Trash, fazendo uma participação também num filme de sucesso nacional com o Selton Mello e o Wagner Moura também. E nós temos o Johnny Brabo, que é um excelente ator, que ficou muito rotulado pela comédia, porque fez Zorra Total, e acachapante você trabalhar para a Globo no Zorra Total, mas é um cara que está com o Zan, que estreou no México, certo? Que está num curta, o Nocaute, feito pelo Negrovski, que está desenvolvendo, que é um diretor de Paulínia, que está radicado no Rio de Janeiro e está desenvolvendo outro longa-metragem com a gente. Nosso sonho é fazer filme de ação também, certo? E desenvolver esse filme de ação. Eles estão classificados no Festival de Los Angeles e a gente está, é uma equipe local, a gente trouxe o Roberto Yuri, um diretor de fotografia de Pernambuco, certo? Que é o do Cine Hollywood, não do filme, mas do curta. Tem diversos longa-metragens, quer dizer, o curta, produzir no Piauí, 90% das vezes, mas você poderia produzir em qualquer lugar. Qualquer outro lugar seria mais barato. Aqui nós não temos leis de incentivo que nos favoreçam produzir absolutamente nada aqui. É uma iniciativa empreendedora própria. Mas está valendo da nossa terra. Tá, mas a gente está... Por que você quer produzir aqui? Você quer produzir aqui porque você quer levar o Piauí para o mundo. Quem é do Piauí, a gente tem tanta coisa bela, então é por isso que você está aqui produzindo. Muito bom, Alexandre, parabéns, que você tenha muito sucesso, que leve o nosso nome do Piauí aí para cima, que eu sei que seu trabalho sempre é de qualidade, está sendo reconhecido. E todos nós que estamos aqui do outro lado vamos torcer também e assistir o que vem por aí, que com certeza vai vir mais sucesso. Obrigada, Alexandre, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado.